Bom dia, bom dia, bom dia. São 7 horas em Brasília e hoje é dia 4 de junho de 2020. E começamos o nosso Today com uma notícia. Novo recorde. Brasil registra 1.349 mortes por Covid em 24 horas. Um novo recorde. Começamos mal o dia, hein? Notícia terrível. Ontem fechamos, na verdade, o dia com essa notícia do número de mortes e mais uma vez quebramos o recorde. Era 1.262, agora 1.349. Estamos flertando já com flexibilização em vários locais. Perceberam que talvez ainda estejamos com uma transmissão muito alta para que a gente possa fazer essa flexibilização. É assustador o cenário no Brasil. Uma boa quantidade de recursos que estava disponível em valores financeiros para que os estados pudessem usar foi suspensa, né, pelo nosso presidente, e isso tem mostrado que realmente isso não é uma prioridade hoje no Brasil, resolver essa questão, mas sim trabalhar com a flexibilização, ou seja, voltar tudo como era normal. Mas esse normal não existe mais, né? Então é preocupante, preocupante. 9 bilhões que era disponível para os estados poderem usar no combate, não tem mais. Então, assim, são coisas assustadoras que a gente presencia e estamos aí, mais uma vez, né, tendo que falar sobre coronavírus no começo do nosso Today, antes de convidar alguém para a gente conversar. Me assusta bastante, né? O sistema de saúde do Rio Grande do Norte já está em colapso, não tem mais leitos de UTI. Belém do Pará, né, por conta da diminuição do número de pessoas que estão ficando dentro de casa, estão cogitando fazer mais uma vez o lockdown, porque a situação está crítica lá também, né? O Rio de Janeiro já tem iniciado seu processo de flexibilização. Aqui no Distrito Federal, fiquei sabendo que até a igreja já vai estar funcionando a partir de hoje, né? Então, quer dizer, as coisas estão voltando ao normal, mas ainda não estamos no normal. 9 bilhões vão ser para comprar o Centrão. Estão dizendo aqui, ó. A Ariane Borges falou. Pois é, Ariane, situação complicada nossa, né? Agora, infelizmente, o presidente está lutando aí também para conseguir se manter no cargo. Vi uma matéria hoje pela manhã dizendo que, aqui ó, tá aqui ó, o TSE julga se caça Bolsonaro a partir de terça. Então, olha a situação que nós estamos. Aí agora o governo está se preocupando em conseguir se manter no poder e voltar as coisas ao normal. Então, é complicado. É melhor a gente não fazer comentários de política e voltar para o nosso Today. Só sei que a situação do coronavírus no Brasil está grave. Cuide da tua imunidade, que é a melhor coisa que você tem para fazer, porque a situação não está boa. A Ivone disse que não sabe quando vai acabar o Today, nem eu sei quando vai acabar o Today. Não sei se a gente vai ficar só até o final do desafio dos 28 dias ou se a gente continua depois, né, com o Today, mas tem sido muito legal participar com vocês aqui todas as manhãs, né? Bom, vamos escolher uma pessoa aqui. Diante dessa situação crítica que está o Brasil, importante para nós é que a gente agora, pelo menos, pode ajudar uma pessoa hoje, diretamente, e outras indiretas, né? Então, vamos escolher uma pessoa para a gente poder conversar hoje aqui. Deixa eu ver quem que vai ser hoje aqui. Então, o pessoal tá entrando, hein? Legal. Olha quanta gente que a gente entrou aqui hoje. Legal. Deixa eu ver se essa pessoa está aqui, que ontem ela pediu muito para participar e eu escolhi outra. Está aqui, ó. Vou convidá-la hoje. Ontem ela pediu também, duas pediram quase que ao mesmo tempo ontem e não deu certo, não, só dava para chamar uma, então eu chamei a outra hoje. Bom dia! Oi, bom dia, Tudo bem? tudo?
Seu nome, por gentileza? Meu nome é Edilene. Edilene, legal. Deixa eu marcar aqui. Edilene, legal. Em que eu posso te ajudar, Edilene? Eu vi que ontem você também estava participando, pediu para poder participar, e aí eu escolhi outra pessoa. É porque eu fico saindo por causa da minha menina, aí hoje eu botei ela que é pertinho de mim. Ah, legal. Então tem filha pequena. Aí eu, é pequenininha, ela é especial. Sim. Hoje vai dar um pouco de continuação à live de ontem. O caso também é falta de peso. Então vamos continuar o assunto de ontem, então. Então precisa Pois é, aumentar falta de peso. peso. Ok. E você tem lutado com essa questão do aumento de peso desde quando, Edilene? Não, na verdade, eu sempre fui magra. Uhum. Sempre fui magra. Ok. Como você diz, aquela magra de ruim. Uhum. Porque eu comia de tudo, de salgado, pizza, né? Eu comia, eu não me alimentava, não, eu comia. Mas nunca engordei. A 20, 19 para 20 anos, eu tive meu primeiro menino, tem 18 anos. Não engordei, comia muito, depois que eu tive ele voltou, tudo ao normal, o corpo nunca engordei. Já tomei até remédio para engordar, que eu tinha frustração, porque eu era muito magra. Só que agora, no momento, eu estou muito mais magra, porque eu troquei radicalmente a minha alimentação por causa da minha menina. Certo. Ela tem colesterol, tem lactose, não tem muito tempo para ela, né, nutricionista, Uhum. passava uma forma, né, e eu nunca baixou. E eu, por conta própria, tirei carne, tirei tudo dela, né, assistindo Vida Saudável na TV Novo Tempo. Eu, por conta própria, troquei a alimentação dela. Certo. E eu entrei também no embalo. Uhum. Cortei tudo, cortei carne, de repente, né? Foi tudo. Cortei carne, cortei. Como é que chama? Coisas industriais, bolacha, biscoito. Até me faz mal quando eu como salgado, me dá azia. Uhum. Cortei tudo. Então, se eu emagreci demais. Ok. Demais. Eu também tenho luta com ela, porque eu levo ela, pego ela nos braços, levo ela para o tratamento, que ela faz fisioterapia. Ela está com que Pego muito ela. idade? Ela tem 8 anos. 8 anos. E a minha filha tem 8 anos, eu tenho 38. Uhum. Legal. Então, eu pego muito ela, luto muito com ela, como fora de hora. E é assim, é muito grande. E também o estilo assim, de vida que também pega muito no meu pé, porque eu não como carne. Diz que eu sou magra porque eu não como carne, porque eu não me alimento bem. Eu comia a minha filha comia de 3 em 3 horas, eu deixei de dar em 3 em 3 horas agora. Né? Dou almoço, a jantinha, dou um suquinho para Viu, ela. Edilene? Estão perguntando qual que é o problema que a sua filha tem. Ela no neuro colocou atraso neurológico, outro diz que é retardo, outro diz que é deficiência mental, eu sei que ela tem a deficiência. Uhum. Ela não fala, ela tem dificuldade de andar, ela é totalmente dependente de mim. Ok. Aí eu descobri que ela tinha lactose, né, colesterol, Uhum. e aí começou. E fez a terapia, que ela com 6 meses ela não gateava, não andava, ela veio andar agora com quase 2, 3 anos. Então, tudo era nos meus braços. Onde eu ia, era nos meus braços. Né? Como ela chorava bastante, eu não sabia que ela tinha lactose. Ela tomava mingau, Danone, besteirinha. Essas coisinhas que mãe dá para criança, bolachinha, biscoito. Então, ela não... Ela chorava bastante. Bastante, chorava bastante. Então, assim, perdi muito sono, perdi muito noite de sono, porque ela não dormia bem. Eu sei que minha vida desregulou. Ok. Então, eu perdi peso muito magra. E assim, eu não consigo recuperar meu peso. Eu já era magra, né? Era magra. Hoje eu tô muito bem seca. E deixa eu fazer uma pergunta. Hoje ainda, mesmo com esse padrão de alimentação mais natural que você tem levado, você tem conseguido comer quantidade grandes de alimento ou você não consegue agora comer muito? Não, não. Qualquer coisinha que eu como, eu já fico satisfeita. Uhum.
Na sede, se eu não me lembrar de tomar água, eu não sinto sede. Outro problema aí, hein? Quase não bebe água. Quase não bebo água. Já tentei, assim, beber pelo menos uns 3, 4 copos, mas eu tenho que me lembrar. Eu vivo totalmente. Ó, e estão perguntando onde você mora, Edilene. O pessoal aqui está Eu curioso. moro, eu moro em Fortaleza. Aqui ela. Tentei, tentei Fortaleza. assim, tá no celular para ela brincar com a pessoa. Então, assim, eu moro na Barra do Ceará, Fortaleza, Ceará, né? Moro pertinho aqui da praia. É boa. E é, é uma prainha boa, não é muito quietinha, não, mas nessa quarentena tá ótimo. É verdade. Agora o povo não está Tá podendo sair, sossego. né? Pois é, e nessa Certo. quarentena também tá difícil até para ir, porque como ela tem um medo de sair do carro dela, né? Sim. Então, isso é quarentena mesmo. Aí também é só dentro de casa. Aí eu faço uma coisinha aqui, belisco ali, então tô comendo. Como um pouquinho. Só Como pouco, não beliscando. sinto fome. Não Esses sinto são alguns fome. problemas, né? Porque assim, ó, quando a gente precisa ganhar peso, Edilene, a gente precisa pensar no seguinte: eu tenho que ter os meus horários determinados e fixos. Isso é uma coisa muito importante, né? Você ter esses horários fixos. Outra coisa que é importante é você adicionar os alimentos que são mais calóricos na sua alimentação. Ou seja, alimentos que são naturais, não estamos falando de industrializados, né? Porque se fosse para adicionar caloria, eu sugeriria biscoito recheado, né? Porque esse daí é super Isso, eu calórico, né? comia bastante. Menina, eu comia biscoito, pizza, salgado. Eu era fã de empadinha. Tinha minha empadinha de cada dia, mas nunca engordei. Pois é, agora o que Nunca. que a gente precisa? A gente precisa comer uma alimentação saudável e calórica, né? Onde você vai ter um maior nível de calorias. Só que só ganha peso, Edilene, quem faz atividade física. Então, esse é um Isso. aspecto importante. Então, você tem que bolar uma estratégia para que você consiga fazer exercício mesmo em casa, utilizando o peso do corpo, mesmo que seja levinho o peso do corpo, ainda assim dá para gerar uma certa É muito resistência. leve. Eu acho que eu tô a última vez que eu me pesei, eu estava com 48. Agora eu acho que eu tô com menos. E quanto você tem de 1,61 altura? m. 1,61. 1,61 m. Ok, 1,61, 48. Tá bem baixo mesmo. Então, veja, a atividade física é a única coisa que gera estímulo para crescimento muscular. Nada gera esse estímulo. Eu, por exemplo, disse também que tenho dificuldade para ganho de peso, não é verdade? E assim, ó, vou contar uma história minha. Quando eu estava dando aula na UNB, aqui em Brasília, eu tinha uma vida muito corrida, muito corrida. Eu precisava sair de casa às 5h20 da manhã para não enfrentar trânsito e conseguir chegar no hospital às 7 horas da manhã, quando eu começava a atender. E 7 horas da manhã eu tinha que estar já no hospital, né? Tinha que estar no hospital. Então eu saía às 5h20 da manhã de casa. Acabava tomando um desjejum às 5 horas e depois eu atendia no hospital das 7 até a 1 hora. Das 7 a 1. Saía do hospital a 1 e 2 horas começava a dar aula até às 6 horas. Então era muito corrido também. O que estava acontecendo nesse período? Eu tomava um desjejum 5 horas da manhã, depois eu voltava a comer só 1 hora da tarde, levava marmita, ou então eu acabava comendo em algum restaurante ali próximo da UNB, né, Universidade aqui Federal de Brasília. E os restaurantes eram muito caros para comer e com opções muito ruins também. Então nem sempre eu comia no restaurante. Então geralmente eu levava, né, alguma coisa para poder comer. E um aspecto que é importante é que depois eu saía da aula às 6 horas e eu enfrentava um trânsito terrível para voltar para casa e chegava por volta de 8 horas, 8h30 em casa só, bem tarde. Eu comia alguma coisa e isso fez com que eu reduzisse muito peso, muito peso. E eu perdi peso assim para valer. Nessa época eu devo ter emagrecido assim quase 10 quilos. E para quem já é magro, perder 10 quilos, né, fica como você falou, né, meio seco e esturricado, né? Então a situação também estava crítica. Só que o que eu tive que fazer, Dilene? Eu tive que entrar numa academia. Tive que fazer musculação. Não teve jeito, não teve jeito. Comecei a fazer musculação pesada e comecei a comer, né? Comer mais, tentar comer mais, mas tive que usar suplemento. Por... Não está conseguindo ouvir direito? Tá, cortando. Tá, mas vai ficar gravado depois sem cortes, aí você consegue assistir depois, se não conseguir agora, fica tranquila. E aí, Tá. Dilene, eu precisei entrar para fazer musculação.
Só que qual que é o problema? Eu fiz o meu cálculo e eu sei que, como nutricionista, eu estava comendo muito pouco para aquilo que eu precisava ingerir para ganho de peso. Eu precisava, na época, comer por volta de 4.000 calorias para que eu pudesse ganhar peso. Para que eu pudesse ganhar peso. E eu comia por A volta de nutricionista tá, 1.700. a nutricionista que acompanhava, a nutricionista que acompanhava eu e minha filha disse que tipo, tem 3 horas. Não. Não sei Então, se é eu não correto. comia cada... Não, eu não comia a cada 3 horas. Só que eu precisava ter uma alimentação onde eu incluía alimentos que realmente fossem calóricos, só que eu tinha que ter fome suficiente também para comer essa quantidade de alimentos e fazer uso de suplemento. Sem suplemento, eu não conseguia complementar a minha dieta. Então, veja, quais são os alimentos, Edilene, que não devem faltar no seu cardápio? Alimentos que não devem faltar no seu cardápio, tá? Porque são alimentos mais concentrados em calorias e que vai ajudar, pelo menos, a oferecer um aporte calórico alto para você. Então, os E eu pego principais... muito peso, né? Que eu boto ela muito nos braços. Como ela tem dificuldade de andar, ela anda, mas ela perde equilíbrio, ela cai demais. Cama eu boto, vai no banheiro, eu fico lá com ela, coloco, né? Sento todo o tempo pegar peso. Fiquei até com hernia de disco. Por isso que às vezes eu tenho até medo de fazer academia por causa da dor das costas. Eu Mas tenho. a academia, ela até ajuda a proteger também contra as dores da hernia de disco, contanto que você tenha um bom profissional te acompanhando, né? E você tem alguém que possa ficar com ela em determinado momento do dia para que você possa fazer o exercício ou não? Se eu arranjar uma pessoa, né? Vou assim, pagar uma pessoa para ficar com ela. Porque isso é uma coisa É. importante e a gente tem que lembrar o Isso, seguinte, ela é dependente de você, Edilene. E por totalmente ela de ser mim. dependente de você, você tem que cuidar primeiro de você, para estar apta para cuidar dela, né? Não tem como você se dedicar 100% a ela e 0% para você. Se você não Foi aí que eu estiver... me descuidei. Pois é. Isso daí foi o que aconteceu nesses últimos 8 anos. Você tem cuidado exclusivamente dela e quase não tem cuidado de você. O grande problema é que nesse período você piorou, né? Seu estado de saúde piorou e isso faz com que você também logo não tenha mais condições aptas de cuidar dela da maneira como ela precisa. Então veja que você tem que ser a prioridade nesse momento. Por mais difícil que pareça, você tem que ser a prioridade para que você esteja apta para cuidar dela, né? Você precisa ter saúde. Se você não tiver saúde, se você ficar acamada hoje, quem que vai cuidar dela, Edilene? Já pensou? E da forma que eu cuido, né? Porque assim, tem a minha família que me critica bastante por causa da alimentação dela. Diz que a menina não se alimenta bem, que ela tem que comer carne, tem que comer peixe, tem que comer em 3 horas, que como ela tem essa deficiência, tudo que ela vê, ela quer comer. Então, se quando ela pede, aí fica dizendo, a minha tá com fome, não dá comida para ela. Aí fica aquela discussão. Não, e Ela outra não tá com coisa, fome. É, custa muito. Se você, por exemplo, avalia as fichas, né, que você tem o cartão da criança lá, onde você avalia o peso e a estatura dela, Tá se tudo você, bom, né? então, se você está dentro das curvas, ó, Não, mas porque aí que eu me estresso, eu me estresso, explodo, aí começa briga, aí isso tudo eu sei. porque diz que ela não come, que eu tô magra, porque eu não como, que eu não como, não dou comida pra menina. Eu até conversei com o médico, que eu falei da minha situação, que eu não perco, ele disse que eu tava, por causa dos meus gritos, das minhas estresse, disse que eu tava com depressão, com medo de depressão. Eu É, explodo muito rápido. isso daí é Ele uma disse, coisa que realmente é difícil de lidar, Edilene, porque assim, eu também tive pessoas da família que ficavam me cobrando o tempo inteiro com relação ao peso isso da minha filha. me cobra bastante. Isso é Cobra ruim. E as minhas bastante. filhas, assim, elas sempre foram magras, mas sempre estiveram dentro da curva de crescimento, que é mais importante do que a de peso. A de peso a gente não se preocupa quando está normal o crescimento. Quando o crescimento está abaixo e o peso está abaixo, aí a gente se preocupa porque pode ser uma desnutrição pregressa, onde vai comprometer a altura final da sua filha e poderia comprometer das minhas também. Mas nesse caso, eu não ligo muito. E Travou. eu vou contar dois episódios aqui para você, Diana. Veja só. Para que a gente não se preocupar, e a gente também às vezes tem que se impor um pouco com relação a isso, tá? Eu tenho uma tia que ela ficava o tempo inteiro me cobrando que as minhas filhas eram muito magras, né? Ela falava assim, sua filha tá muito magrinha e tal, não sei o quê. Teve um dia que eu perdi a paciência
E aí, aquele dia, eu dei uma resposta nela, mas também foi a última vez que eu precisei dessa resposta e nunca mais ela tocou no assunto, né? E eu, como a minha primeira faculdade, né, foi zootecnia, todo mundo sabe que eu mexia lá da família, que eu mexia com gado e tal, não sei o quê. E aí eu peguei e dei a seguinte resposta. E ela falando assim, ah, sua filha tá muito magrinha, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tia, entenda uma coisa, minha filha não é bezerro que vai ser vendido por quilo. Pá! Dei a resposta e ela ficou assim, assustada, não esperava que eu fosse dar essa resposta, né? Aí até minha esposa está assistindo e falou aqui, ó. Então, assim, e aí eu dei essa resposta, acabou. Acabou, não ficou mais com esse tipo de cobrança, porque entendeu que eu não estava preocupado realmente com a questão do peso, que não ia adiantar ficar falando que estava incomodando, estava enchendo o saco aquilo, né? Então não dava mais. Com ela nem muito com ela nem me preocupo não, né? Porque eu sempre acompanho. Agora, no meu caso é porque não sinto fome nem sede. Eu como pouco, né? E às vezes quando eu tô com raiva, ansiedade, pronto, aí é que eu não como mesmo. Então, esse aspecto é algo muito importante para você. Nós já vamos falar disso. Agora, deixa eu contar uma outra história aqui, ó. Uma vez na UNB, uma professora, duas professoras, na verdade, chegaram para mim e eu sou vegetariano, minha filha é vegetariana, só tinha a Manuela na época. E aí a pessoa começou a me cobrar, as duas professoras. Você é vegetariano, né, Ricardo? Eu falei, sou. Por quê? Ela falou, sua filha também é vegetariana? Aí eu falei, é. Mas você não dá leite para ela? Eu falei, não. Mas você não dá nem ovo para ela? Eu falei, não. Aí elas pegaram e disseram para mim assim, uma delas, né, falou para mim o seguinte, sabia que a gente poderia te denunciar no Conselho Tutelar por maus tratos? Aí, sabe, eu tive que ouvir essa e eu falei assim, meu Deus, não é possível que me falaram isso. Aí eu peguei e fiz a seguinte pergunta para ela. Né? Perguntei assim, falei, não vou citar o nome aqui, né? Mas mesmo que talvez você nunca vai encontrar com ela, mas não vou citar. Eu falei, professora, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem um filho pequeno também, né? Ela falou, tenho. Eu falei assim, então deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes eu faltei esse ano porque minha filha estava doente? Aí ela parou assim e pensou, tentou achar algum dia que eu havia faltado porque minha filha estava doente. Eu falei, você não encontrou, né? Aí ela falou, não me lembro. Eu falei, nenhum, não faltei nenhum. Eu falei, e o seu filho, quantas vezes ficou doente esse ano que você precisou faltar para poder levá-lo ao médico? Aí ela ficou meio sem graça assim, eu falei, 2 vezes. E isso daí fazia o quê? Era no meio do ano ainda. Eu falei, estamos no meio do ano e você já faltou 2 vezes porque seu filho estava doente. Isso quer dizer o quê? Que eu posso te denunciar no Conselho Tutelar por maus tratos, porque a minha filha, que tem sido tratada do jeito que você falou, nunca ficou doente esse ano. E o seu filho já ficou 2 vezes. Então, assim, ó, às vezes você precisa dar algumas respostas, Edilene, porque as pessoas precisam ser colocadas no lugar também. E aí você fica só se estressando com a situação, mas você não coloca um ponto final na situação. Então, isso é uma coisa importante. Você precisa colocar um ponto final. É porque eles olham para mim, que realmente eu estou muito magra. Nem roupa, assim, eu visto de alcinha, eu sempre escondo. Sempre me visto, porque realmente eu estou muito magra. Eu mesmo me sinto mal. Aí eles veem e eu não dou a resposta, porque tu não se alimenta bem, tu não come bem, como é que tu tá. Entendeu? Então, só que aí você tem que comparar também o seguinte, estar magro não é estar doente, né? Tem que avaliar se o seu estado nutricional realmente está ruim ou não. Se é só uma situação onde você está magra, mas tem saúde, é diferente. Por quê? Tenho assim, saúde, graças a Deus eu tenho. Eu tenho assim, falta de coragem. Eu agora vou falar igual a Life, falta de coragem. Eu começo a fazer as coisas assim também muito lenta. Esqueço das coisas muito rápido, mas aí, né? Mais doente, assim, de ficar doente, não. De ficar doente, acamada, gripe, essas coisas, não. Então, pode ser que o seu sistema imunológico esteja competente, mas aí a gente tem que avaliar também outras questões importantes. Por exemplo, tem alguns exames que são interessantes para a gente medir o nosso estado nutricional, tá? Por exemplo, quando você faz uma avaliação de proteína total e frações, quando você avalia seu nível de vitamina D, vitamina B12. Então, esses esses exames são interessantes, Edilene, por quê? Eles vão dar um panorama de como está a sua saúde hoje para a gente saber como cuidar melhor, tá? Então, esse aspecto é muito importante. Quando você fala do esquecimento, por exemplo, já me remete à falta de vitamina D ou falta de vitamina B12, que são coisas que afetam a parte neurológica, né? E como você ainda está nova, tem 38 anos, não era para estar tendo esquecimento agora, né? Memória deveria estar boa.
Então, eu acho que é interessante fazer esses exames, vitamina D, vitamina B12 e pelo menos proteína total e frações, para a gente poder ter uma noção do seu estado nutricional. Agora, sim, um aspecto importante é você saber quais alimentos não pode faltar na sua alimentação, ok? Isso. Então, eu vou citar uma lista aqui de alimentos que eles são concentrados em calorias que deve fazer parte aí da sua alimentação diária que vai te ajudar, tá? Pensando nas fontes de carboidrato, então quais seriam os carboidratos interessantes que não pode faltar de jeito nenhum na tua alimentação? O principal deles é a aveia. A aveia é um alimento que tem que fazer parte da sua alimentação porque ela é calórica, mas ela sustenta, ela dá saciedade também. Então, pessoas que querem emagrecer podem comer aveia e pessoas que querem ganhar peso também podem comer aveia. E nesse caso, então, eu acho que a aveia é muito interessante porque além de ser uma boa fonte de carboidrato, ela é uma ótima fonte de proteína também. Então, é muito importante você ter a aveia fazendo parte da sua alimentação. Pode ser na forma de aveia e pode ser na forma de granola. Pode ser na forma de granola também. Granola é muito importante e interessante para você. Ainda como uma boa fonte de carboidrato, né, calórico nesse caso, é o açaí. Açaí também. E onde você mora tem bastante açaí. Então, né, vale a pena fazer o uso do açaí também como uma boa fonte de Mas o açaí carboidrato. puro, né? O açaí puro, né? Porque os que tem aqui, eles são misturados com xarope. Então, esse xarope de guaraná, ele não tem o estimulante como todo mundo acha. O estimulante foi retirado já do guaraná, porque assim, ó, o xarope de guaraná ele é feito com o guaraná, com a fruta guaraná. E a fruta não tem estimulante. Onde que está o estimulante? Está dentro da semente. É a mesma coisa do café. Se eu, por exemplo, pegasse a fruta do café e chupasse a fruta do café, não teria problema nenhum, porque não tem estimulante. Mas dentro da semente, depois que você torra e moe, que você se expõe ao estimulante. O guaraná é a mesma coisa. A fruta não tem problema nenhum. E ela é amarga. Então, o único problema do xarope de guaraná é que eles adicionam muito açúcar, né, para poder deixar ele mais doce e tirar aquele sabor horroroso que tem a fruta guaraná. Mas depois, a semente do guaraná que sobra, eles vão fazer o guaraná em pó, que é o produto caro, né, feito a partir do guaraná, que é onde tem o estimulante. Então, o xarope até não seria problema, o único problema seria o açúcar presente nele. Mas como você está precisando ganhar peso, então até isso a gente aceita nesse momento aí. Não é a melhor opção, mas vai. Então, assim, o açaí é uma opção, que aí você pode comer ele com granola, que fica mais calórico, uma boa opção para você. Mas isso como um lanche ou como alimentação, almoço? Eu como açaí com granola à noite. Muitas vezes é a minha janta. A minha janta é açaí com granola. Aí eu como açaí com granola, às vezes coloco mais um leite de soja ou uma farinha de amendoim por cima, alguma coisa desse tipo, tá? Então eu uso muito na janta, por volta de 5 horas da tarde é o horário que eu como minha janta, e aí eu uso isso. Outro alimento que precisa fazer parte, né, que é fonte de carboidrato e que favorece ganho de peso, é a batata inglesa. Então veja, a maioria das pessoas estão acima do peso hoje no Brasil. Isso é um fato. Então a batata inglesa, para essas pessoas, elas têm que fugir da batata inglesa, né? Porém, você que precisa ganhar peso, a batata inglesa deve fazer parte da sua alimentação, porque ela tem uma absorção rápida. E essa absorção rápida da batata inglesa estimula a produção de insulina, que é uma coisa que você precisa estimular para ter ganho de peso. Aumentar o nível de insulina circulante na corrente sanguínea, tá? Então, das fontes de carboidrato que não poderiam faltar para você são essas: açaí, aveia e também batata inglesa, né? Claro, depois você pode comer milho, você pode comer também arroz integral, mas eu estou citando aquelas que são mais calóricas e que te ajudariam mais na questão do aumento de peso. Mais, viu? Legal, que bom. Perigo faltar. Agora vamos para fontes, né, de proteína e gordura. Fontes de proteína. Bom, hoje você é vegetariana, você não come carne. E carne é um alimento que é muito calórico. Nem vou cogitar a possibilidade, porque eu não quero que você piore seu estilo de alimentação só para ter ganho de peso. Minha mãe disse Não. que o melhor alimento é peixe. Se eu não como peixe, ela fica reclamando que eu não como peixe, que eu não boto peixe no prato da minha menina. Então, o peixe ele é muito concentrado em proteína, mas você tem as leguminosas que são fontes de boas proteínas também. Você tem todos os feijões que são fontes de proteína, grão de bico, lentilha, ervilha, a própria soja. Mas dentre esses que mais favoreceria ganho de peso para você seria o amendoim. O amendoim, então, é outro.
outro alimento que não deve fazer falta aí para você, não deve faltar aí para você. O amendoim você pode comer na forma de pasta de amendoim, que você vai colocar, por exemplo, no pão pela manhã para você comer. Eu gosto de comer também, às vezes, batata doce com pasta de amendoim. Acho que fica bem legal. A maçã com pasta de amendoim. Eu pico a maçã, coloco a pasta de amendoim, vou comendo maçã com pasta de amendoim. Então, são coisas que a gente vai acrescentando na alimentação para ter uma quantidade de calorias maior. Uma forma que a gente come bastante amendoim em casa também é só o amendoim triturado, feito tipo uma farofa. Então, eu amasso a banana, aí eu coloco um pouco de mel e mais essa farinha de amendoim, porque eu estou adicionando gordura e estou adicionando proteína na minha refeição. E como o amendoim ele é calórico por ter gordura, é um alimento que ajuda também na questão do ganho do peso para você. Então, uma ótima fonte de proteína, tanto para você quanto para tua filha, seria o amendoim. Para ela, a gente só tem que considerar o seguinte: você disse que ela tem colesterol alto, não é? Mas eu já regulei. Ela já está com colesterol, só que não fiz ainda agora, porque 6 meses, né? Não fiz agora, ainda vou fazer agora, recentemente, agora eu vou fazer fazer os exames para saber como é que tá. Legal. Então, Mas assim, a última vez que eu fiz já tava bom. legal. Então, você pode adicionar o amendoim, né? E o que a gente prefere é sempre que a gordura venha no alimento in natura e nunca a gordura concentrada, industrializada. Por exemplo, o óleo é uma coisa que eu não vou sugerir. Óleo eu não vou sugerir. Porém, os alimentos que são fontes de óleo, esses sim, esses vão ser interessantes para você, tá? Então, assim, o amendoim é uma fonte muito legal de proteína e também é fonte de gordura. Vamos falar agora de algumas fontes de gordura. O abacate é muito legal, deve fazer parte da sua alimentação. O coco seco também é uma opção para você, porém, para sua filha eu já não recomendaria muito o coco seco. Por Ixi, quê? Para ela, não. Porque como ela tem problema de colesterol, o coco seco ele é rico em gordura saturada. E essa gordura saturada aumenta o potencial de produção de colesterol. A matéria-prima que o nosso corpo usa para produzir colesterol é a gordura saturada. Então, para você, o coco passa numa boa, sem problema nenhum. Já para ela, você precisa considerar e não dar olha, muito. Tem que ser pouco. Não pode dar é todos os pouco, dias né? da semana. Tem que controlar, porque senão esse coco seco pode virar, né, a matéria-prima para a produção do colesterol, que é o que você está lutando para poder reduzir, tá? Então, para ela, o coco não é a melhor opção. Pouco. Para você é uma opção. Legal. Aí você tem também, como fonte ainda de gordura, né, a partir das frutas, que foi as primeiras que eu comecei a citar, o buriti. Aí na tua região tem buriti ou não? Sei nem o que é. Então, beleza. É uma Não tem fruta? problema. É um Não tipo de tem. coco também, que é muito Pouco. utilizado. É muito utilizado mais aí na região do Maranhão, Piauí, é muito utilizado. Não, Não mas eu sei acho que que aí se onde também eu como. tivesse. Não, Oi? mas é porque eu nunca procurei, nunca nem ouvi falar, mas se eu procurar, eu acho que por aqui tem. Ok. Tem coisas no mercado que tem. Tem frutas, tem coisas no mercado que eu vejo que eu não sei nem o que é. Uma fruta rosa, grande, fruta do sertão. Essas frutas Eu rosa não grande sei o que é. provavelmente seja pitaia, né? Uma fruta típica da Colômbia, né? Mas essa não precisa não, porque ela é Rosa, pouco calórica e não é isso que a gente rosa, quer. né? É. A gente quer caloria. E então, assim, ó, tem o buriti, que é uma opção também, né? Minha esposa gosta, eu não gosto, né? Minha esposa falou que no Ceará tem muito buriti aí. E, ó, minha esposa tá na live hoje aí, respondendo pergunta do pessoal também. Eu vi que ela tá ativa, escrevendo um monte de coisa aí, ó. Nete Rocha aí, ó. Ela já falou um monte de coisa. Eu vou colocar a receita da pasta de amendoim no meu Insta. Ah lá, então Eu segue ela sigo ela no depois. Instagram. A aveia não pode ser comida à vontade porque ela é saudável, mas é calórica. Então, pra gente pode ser à vontade, para os outros Sim, não, né? assim, de manhã eu coloco uma colher eu uso aquela de caixinha. Eu Uhum. dou, né? Eu uso aquela de caixinha, então eu boto uma colher para mim, uma colher para ela, faço com banana, com abacate, eu Mas misturo, uma, né? uma colherzinha é muito pouco. É muito É pouco para pouco, né? você. Se você, por exemplo, tiver com dificuldade de consumir mais aveia, né, com a banana, bate, faz uma vitamina e toma. Porque aí você consegue usar 2, 3 colheres de sopa, às vezes, você vai conseguir No máximo concentrar três, né? mais. Três. É, Isso, 3 colheres. 3 é uma quantidade legal para você. Então, assim, você pode fazer vitamina, porque aí a vitamina você concentra. Imagina, você faz uma vitamina de banana, abacate e aveia. Adoça, né, com mel ou melado, e aí você vai ter uma quantidade de calorias sendo ingerida de uma maneira muito mais fácil, quando a gente faz na versão líquida, né? Quando você faz, por exemplo, um mingau de aveia.
Você acaba comendo muito mais aveia do que você comeria se fizesse só com a banana. Então, a gente fez muito mingau de aveia para as nossas filhas quando criança. A gente fazia o mingau de aveia, colocava a aveia para cozinhar. Num leite vegetal, você já pode colocar, porque você acrescenta mais calorias. Então, você faz um leite vegetal de semente de girassol, um leite de coco, ou faz um leite de alguma castanha, castanha de caju, pode ser. E aí você coloca a aveia para cozinhar no leite. E depois que você está fazendo essa aveia cozida no leite, aí você pica a banana e incrementa esse mingau com a banana ou com a maçã ralada, que a gente faz bastante maçã ralada também. Então, isso é uma coisa interessante. Bom, outras fontes de gordura que não podem faltar, que são calóricas e são interessantes para você, são as castanhas, né? Aquilo que você tiver de opção de castanhas aí, você pode fazer uso, porque também é uma boa fonte de gordura. E as sementes. E essas sementes eu quero destacar. Por exemplo, ó, linhaça tem que ser triturada, se for utilizar, para você conseguir aproveitar as calorias dela. Quem, por exemplo, quer emagrecer e quer comer linhaça, tem que comer a linhaça inteira, porque a linhaça vai entrar e vai sair, né? Agora, para quem quer ganhar peso, a linhaça tem que ser triturada, porque aí você vai conseguir aproveitar as calorias que tem na linhaça. E uma colher de sopa de linhaça tem 79 calorias. Então, é bem calórico quando triturado. Então, o que você pode fazer? Quando você tritura essa linhaça, Edilene, você vai jogar ela por cima da sua fruta, você vai jogar por cima da salada, e você vai estar incrementando calorias, mas calorias provenientes de coisa boa. Né? Você está colocando caloria interessante aí para nós, que é uma caloria vindo de uma gordura boa, é rica em ômega 3, então é legal. A chia também é uma opção bem bacana. E a chia dá para você fazer, por exemplo, receitas com ela. Né? Você pode fazer uma coisa que o pessoal tem feito bastante hoje, que é como se fosse um pudim de chia, né? Que uma amiga nossa lá dá um nome chique, que é chia pud, né? Que é em inglês. Né? O que você vai fazer? Você faz um leite vegetal. Pode ser um leite de amendoim, pode ser um leite de castanhas, pode ser um leite de semente de girassol. A minha esposa, eu vou pedir para a Nete colocar depois lá no Insta dela a receita desses leites vegetais, tá? Depois é só seguir, ela tá aí participando, você segue ela lá depois. E aí, Tenho ela, veja só. eu sigo ela já. Legal, então eu acho que ela já até tem alguma receita de leite vegetal lá. E aí você pode fazer esses leites vegetais e fazer o seguinte. Você pega, por exemplo, 3, 4 colheres de chia, coloca dentro de um copo e coloca o leite vegetal. Coloca o leite vegetal. Aí o que vai acontecer? Ela vai hidratar, vai soltar o gel, que ela caracteristicamente ela solta, e vai fazer tipo um pudim, vai virar tipo um pudim de chia, que o pessoal chama. Vai ficar um cremezinho mais grosso ali, parece um mingauzinho. Aí você pode jogar granola e comer junto com granola. Você pode picar fruta e comer esse pudim de chia com fruta e granola, para que você consiga acrescentar calorias, porque a chia também tem por volta de 79 calorias em cada colher de sopa. Então, veja, se você coloca 3 colheres de sopa de chia e oferece isso daí todos os dias de manhã com granola e mais frutas, você consegue acrescentar bastante caloria. E para sua filha também seria excelente, excelente. Ó, a Nete disse que tem a receita do leite de amêndoas já no Insta dela e que os outros fazem da mesma forma, na mesma quantidade, Então, é só olhar lá e seguir depois essa recomendação. Aí você pode, então, acrescentar chia, que é algo muito interessante para você. Você pode estar acrescentando também semente de girassol e semente de gergelim. Olha só, o que você vai fazer com a semente de girassol? Você pode fazer o leite da semente de girassol, que é uma opção legal, que depois você pode bater com frutas e aveia e fazer a vitamina. Pode utilizar para fazer o mingau. Pode usar o leite de girassol para hidratar a própria chia depois, tá? Mas uma coisa que eu acho muito legal fazer com semente de girassol é molho para salada. Molho para salada. Então, o que você faz? Você bate um pouquinho de semente de girassol, coloca um pouquinho de sal e os temperos que você gosta. Coloca um pouquinho de água, bate e aí você vai fazer um molho que você vai utilizar por cima da salada. Porque ao invés de você simplesmente utilizar o azeite, que é calórico, mas já é um óleo extraído, concentrado, você pode fazer, então, essa opção, que é fazer um molho de salada com a semente de girassol. Em casa, a Nete faz bastante, né? Você pode bater, por exemplo, a semente de girassol com um pouquinho de shoyu, limão, né? Shoyu e limão, você já faz um molho para salada. Você pode utilizar
junto também um pouquinho de gengibre ou alho, se você gosta. Então, depende daquilo que você gosta como tempero, para você bater junto com a semente de girassol e fazer um molho para salada, tá? Então, isso daí é bem legal, bem bacana e vai ajudar também você a acrescentar calorias e sabor à alimentação. Sabor à alimentação, isso é uma coisa importante. Outra coisa, eu estava falando ali do gergelim. Como é que se usa o gergelim? O gergelim, você pode fazer leite de gergelim, só que o leite de gergelim tem que ser feito com gergelim branco sem a fibra, porque senão ele tende a ficar muito amargo. Então, você faria com leite com gergelim sem casca. Você já compra ele sem casca, aquele bem branquinho. Ele é rico em cálcio também, que é uma coisa bacana. E você pode fazer leite dele, mas você pode polvilhar também esse gergelim em cima da salada, que é uma opção. Ou pode fazer o tahine. O que é o tahine? O tahine é um creme, uma pasta que você faz com o gergelim e ele é utilizado para você fazer depois patês, mas você pode simplesmente pegar esse tahine, adoçar ele com um pouquinho de mel e ele vai ficar uma pasta bem gostosa e você passa no pão, amassa com a fruta e vai comer pela manhã também. Então são coisas que você vai fazendo. Essa salada que você está fazendo, está dizendo, é crua, né? Salada Isso. crua, folhas crua, né? Porque eu gosto muito assim de botar cenoura, batatinha, essas coisas no vapor. Não Gosto tem muito. problema. Aí eu Você pode jogar o molho por cima disso também. Não há problema nenhum. A boto gente só muito molho de precisa abacate. a gente só precisa acrescentar calorias. O negócio é aumentar a caloria. Então, esse é um aspecto bem importante. Outra coisa que eu ia dizer aqui também, que é bem legal, né, de você estar fazendo, você tem que entender o seguinte: a gente está querendo acrescentar calorias, não é verdade? Então, quando eu quero acrescentar calorias na minha alimentação, eu tenho que começar sempre minha alimentação por aqueles alimentos que são mais calóricos e depois eu ir para os alimentos que têm menos caloria. Porque senão eu corro o risco de começar a comer salada crua. Aí eu como a salada crua, quando eu termino de comer salada crua, eu não estou com vontade de comer mais os pratos que são calóricos. Meu caso. Então, nesse caso, a gente tem que muitas vezes inverter o processo. Eu só como alguma terminei de comer tudo que eu aguentei dos pratos calóricos, aí eu vou para a salada e termino de forrar o estômago, como dizem, né, com a salada crua. Mas eu não posso começar por ela. Se eu começar comendo muito cru, eu estou ingerindo muito volume com pouca caloria. E essa é a técnica que a gente usa para quem quer emagrecer. Para quem quer ganhar peso, tem que ser o contrário. A gente tem que inverter para que você consiga justamente consumir muito desses alimentos que eu citei, que são os alimentos mais calóricos, os alimentos que precisam estar presentes na sua alimentação. Um detalhe importante que eu quero destacar para você aqui, Edilene, é o seguinte: uso de suplementos às vezes é necessário. Eu, quando começo a fazer uma academia, não consigo comer o volume de calorias que preciso para ganhar peso. Veja só, eu faço sempre a seguinte conta. Eu pego, por exemplo, o peso que eu desejo ter e multiplico esse peso por 40 calorias, pelo menos, para que eu possa oferecer uma quantidade de calorias legal, para que eu possa, então, conseguir ter ganho de peso. Então, vamos fazer a sua conta aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui a calculadora para a gente poder fazer uma... Qual seria mais ou menos a quantidade de calorias que você precisa, tá? Vamos lá. Hoje você disse que está pesando quanto? 48. Ok. E qual seria um peso que você gostaria de ter? 59. 59. Então, 56, 79. Eu pesava 53, 54. Sempre ia alternando, 53, 54. Mas eu queria sempre chegar no 59, 60. ok. Então eu fiz assim, Mas ó, eu nunca fiz consegui. 59 vezes 40 calorias, né? Que seria uma quantidade razoável de calorias para que você pudesse ter essa possibilidade de ganho de peso. Eu tenho que gerar essa sobra. Então daria 2.360. Então vamos arredondar para 2.500, né? A gente arredonda para cima como quer para ganhar peso. Então hoje, Edilene, você precisaria comer pelo menos 2.500 calorias. Eu como 1.700 calorias mais ou menos por dia. Não consigo comer mais do que isso. Ingerindo o alimento, não consigo. Não consigo. Então, veja, se eu precisasse comer essa quantidade de calorias hoje, eu já teria dificuldade de ganhar peso,
já teria dificuldade de ganhar peso, porque não é isso que eu consigo consumir. Hum? Net, para mim aqui a Edilene está se movendo normal. Ah, tá. Então, veja só, minha esposa vai me avisar aqui que tinha travado lá. É que apareceu Tá, aqui tá para usar bom. os dados do celular, porque a internet não estava funcionando aqui, deu um problema. E aí, nesse caso, eu não conseguiria comer nem a quantidade de calorias que você precisa consumir para ganhar peso. Imagine a minha, né? Eu, por exemplo, se fosse fazer minha conta, né, meu desejo seria pesar 90 quilos. Então, vou fazer aqui minha conta, veja só. Eu precisaria consumir hoje, no mínimo, para conseguir ganhar peso, 3.600 calorias. Eu como 1.700. Então, uma coisa que acontece, Edilene, é que muitas vezes, quando nós precisamos ganhar peso, nós precisamos fazer o uso de suplementos. Senão, a gente não vai conseguir suprir nossa necessidade, nem de proteína para a construção de massa muscular, nem de calorias. Para aumentar a ingestão de calorias, qual o suplemento que geralmente as pessoas utilizam, né? O mais comum é uma maltodestrina. Maltodestrina. Esse daí é o carboidrato que geralmente as pessoas compram para poder implementar. E a maltodestrina é um carboidrato que geralmente é retirado da mandioca. É retirado da mandioca. E isso daí, então, é utilizado para fechar a quantidade de calorias proveniente de carboidrato. Proveniente do carboidrato. Agora, pensando em proteína nós vamos ter as opções das proteínas de origem vegetal e as proteínas de origem animal, tá? E nesse caso, eu sugiro sempre as proteínas de origem vegetal, óbvio, né? Então, você tem como opção os suplementos, né, de proteína de arroz integral, que eu vejo a melhor opção, proteína de arroz integral. Aí você tem a proteína de ervilha, que é uma boa opção, mas geralmente é ruim o gosto, então tem que avaliar isso também, porque depois você compra e não toma, não adianta nada, né? E você tem ainda a proteína da soja, mas não é todo mundo que pode consumir a proteína da soja, porque quando a gente faz o consumo da proteína da soja, a gente tem que lembrar que soja tem fitoestrógeno, ou seja, pode dar uma alteração na quantidade do hormônio sexual feminino. Para mulheres, por exemplo, que já têm histórico de câncer de mama na família, em primeiro grau, que seria mãe, tia ou irmã, não pode fazer o consumo da soja, né? Porque não seria interessante. E ainda tem a proteína da semente de abóbora, que já tem agora disponível no mercado. Eu ainda acho que a proteína do arroz integral é a melhor opção. E se for fazer o uso de uma proteína de origem animal, a única que eu faria sugestão seria o whey, mas o whey hidrolisado. O problema do whey hidrolisado é o preço, é uma facada, é caríssimo, né? Mas é a melhor opção dentre as proteínas Que é de animal, né? de origem animal. É porque ele é hidrolisado, então além dele ser concentrado, né, porque ele foi isolado já, ele ainda é quebrado por hidrólise, pela ação da água, então já são os aminoácidos praticamente disponíveis, uma digestão rápida e absorção bem rápida também. Então isso favorece aí o ganho de peso. Então, assim, a proteína de arroz integral eu vejo como uma ótima opção e maltodestrina para poder complementar a quantidade de calorias. Agora, vamos pensar na seguinte hipótese. Não estou conseguindo comer quantidade suficiente, estou sem fome. O que eu posso fazer? Tem um produto farmacêutico que a gente sugere para abrir o apetite para pessoas que não estão comendo, né, a quantidade que precisam, que é um oroxígeno que a gente sugere. Como é que é o nome desse medicamento? Chama Buclina. Anota esse daí, anota aí. Eu vou escrever Ah, tu aqui. vê, é o comprimidinho? É, O que, né? Buclina. É o cloridrato de buclisina, né, que as pessoas podem tomar. Tu vê muito. Então, hoje eu ainda acho que pode ser uma opção para você. Antes das duas principais refeições, onde você tem que comer mais, que é a refeição do de jejum e a refeição do almoço. Nessas duas refeições, você poderia tomar meia hora antes, né, a buclina, para que você conseguisse aumentar a quantidade de alimentos que você ingere nessas duas refeições. À noite eu não vou dar, mesmo que você queira ganhar peso, porque se você comer muito à noite também, você vai prejudicar seu sono. E se não dormir, não constrói massa muscular. Então, nas duas primeiras refeições, é a hora que você tem que sentar. Não durmo também muito bem, não. Se comer muito à noite, interfere. Mas você tem problema de insônia? Ah, filho,
Não durmo bem. Eu me acordo várias vezes, cochilo pouco, não durmo muito bem, não. Vai passar a noite toda acordada, não, mas eu não durmo muito bem, não. Isso Me acordo também, várias vezes, isso também é uma não sinto coisa sono importante, cedo. Edilene. Ah, pois é. Tudo isso não contribui você ganhar peso. Porque assim, você pega, por exemplo, a rotina de um atleta. Um atleta, quando não é um picareta, mas quando é um atleta de verdade, né? O cara tem uma No disciplina meu muito caso, eu sou rígida. muito sedentária. Então, vou pegar o Só caso de um atleta exemplar, né? O marido da Gisele Bündchen, né? Daquela nossa modelo, né? O Tom Brady. Esse cara é um atleta exemplar, né? Ele tem uma alimentação super saudável. Ele é vegetariano, porque a Gisele é vegetariana e ela acabou influenciando ele a ser vegetariano também. Então, ele tem uma alimentação muito saudável. Mas veja só, a rotina dele é de muito treino, muita atividade física, ou seja, muito estímulo para ganho de massa muscular, e ele dorme muito cedo, muito cedo. Antes até das 21 horas ele já está deitando para dormir. Então, assim, o sono é algo extremamente importante nesse processo de ganho de massa muscular. Todo fisiculturista a gente coloca na cama cedo. Não tem como um fisiculturista, por exemplo, ir dormir 2 horas da manhã, meia-noite. Esse cara não vai ter o resultado que ele precisa. Ele precisa dormir cedo porque ele tem que aumentar a produção do GH, que é o hormônio do crescimento que vai reconstituir essas células. Então você tem que somar a atividade física pesada de musculação durante o dia com uma alimentação bem calórica nesse caso e rico nesses suplementos que eu falei para complementar, para que você coma pelo menos 2.500 calorias por dia e ainda ter o sono de qualidade. Esse é o tripé. É o tripé tanto para ganhar peso quanto para perder peso. Quem quer perder peso, por exemplo, vai ter que ter uma alimentação saudável, mas menos calórica. Quem quer ganhar peso tem que ter uma alimentação saudável, mas mais calórica. Quem quer ganhar peso tem que fazer atividade física de musculação, porque é a única coisa que gera estímulo para a construção de tecido muscular. Quem quer perder peso também tem que fazer musculação, porque é o tecido que mais consome calorias. E quem quer ganhar peso ou perder peso tem que dormir cedo, senão não consegue. Então, esse tripé vai fazer parte em todos os casos, Edilene. A alimentação saudável, exercício e sono. Isso é fundamental. Só que no seu caso, a alimentação saudável tem que ser uma alimentação calórica. E quem quer perder peso, faria uma alimentação saudável, mas menos calórica. Entendeu? e assim, o correto, quantas vezes para comer? Toda vez que sentir fome, pode comer? Então, tem que saber se realmente você está com fome, né, Edilene? Porque fome e vontade de comer são coisas diferentes, né? Por que a gente diz isso? Porque muitas Às vezes não vezes está com vontade. Fome é quando você tem tontura, quando você está com fraqueza, as vistas começam a ficar escuras, porque você está com hipoglicemia. E isso é fome, porque tem a ver com o nível de glicose sanguínea. Agora, a maioria das pessoas, elas comem porque estão com vontade, né? Então, aí é diferente. Eu não acho que a gente tenha que comer muitas vezes ao dia, não. Eu vejo que a nossa melhor opção é comer aí no máximo 3 vezes ao dia. Claro que se você for fazer uma musculação e de repente você vai fazer essa musculação, vou colocar aqui 7 horas da manhã. Então você teria que fazer uma refeição pré-treino antes, para que você normalizasse seu nível de glicose e não utilizasse seu músculo como fonte de energia, e uma refeição completa quando você volta, que é o seu de jejum. Aí você almoça e janta. Então aí você faria esse pré-treino a mais do que essas 3 refeições. Fora isso, é 3 refeições ao dia. Eu ganhei peso aquela vez na musculação, como eu disse, fazendo somente 3 refeições, mas usando suplementos. Veja só, Edilene, eu que tenho dificuldade para ganho de peso, fazendo musculação, comendo muito bem, tomando suplemento, eu consegui, em 8 meses, aumentar por volta de 10 a 12 quilos, não me lembro, em 8 meses. Meu sonho. Mas foi assim, malhando pesado mesmo na época e comendo muito bem. Porque eu tinha perdido 10 quilos, então eu consegui recuperar todo o peso, né, e aumentei aí pelo menos mais uns 2 quilos ainda. Só que quando a gente perde peso, a gente perde músculo e gordura. Como eu estava ganhando peso fazendo atividade física, eu ganhei mais músculo do que gordura. Então isso daí é importante. Minha esposa colocou ali dando risada. Vê se pode. Né? Ela sabe da minha luta com relação a isso também. Sabe que não é fácil, né? Então, assim, eu No acho meu que... caso, eu vou ter que fazer, no meu caso, fazer musculação em casa, né? Ou senão, vou ver se eu dou um jeitinho para fazer na academia.
É assim que a academia abrir, Edilene, eu sugiro que seja na academia, mas enquanto você não pode ir para a academia, você já comece a fazer um exercício em casa mesmo, porque isso vai te ajudar. Ó, o Fábio tá brincando aqui, ó, que era muito magro e comia uma vez ao dia, começava pela manhã e terminava à noite. Essa não é a melhor opção, Fábio. Isso quem faz é lagarta. Esse negócio de comer quando tem vontade, eu realmente pensei que era falando, eu sei vontade, eu tinha vontade de comer assim, uma coisa doce, depois do almoço eu procuro para comer ou beliscar alguma coisa. E aí a água fica... Nesse caso, você até pode comer alguma coisa após o almoço, como sobremesa, só que tem que ser imediatamente após o almoço. Você não pode dar um intervalo de meia hora, uma hora, para depois ir fazendo, agora eu vou fazer minha sobremesa. Uma hora depois não é sobremesa mais, é uma nova refeição. Porque você já está o alimento que você ingeriu na refeição anterior pré-digerido. Então, isso vai interferir no processo da digestão. Então, não é a melhor opção. Alguém pergunta aqui sobre o melhor horário para suplementação. Se estiver fazendo a musculação, o melhor horário é logo após o treino. Logo após o treino, terminou sua atividade, você já inclui. Por isso que o ideal é que a gente consiga colocar a tua atividade física num horário que fique próximo de um horário de refeição, para que aí você possa tomar o suplemento e já fazer a refeição completa, tudo junto, né? Isso é o que eu fazia. Eu fazia atividade física, muitas vezes, né, no horário do final do dia, que é quando eu chegava. Então, eu terminava a atividade física e aí eu tomava o suplemento e já fazia a minha janta. Eu fazia tudo junto, né? Então, o ideal é que a gente consiga colocar nesses horários, né? Aí favorece bastante. Mas é o melhor horário para tomar sua suplementação. Tranquilo? Tranquilo. Depois você vai assistir isso de novo, Edilene. Vai anotar, porque eu vi que a sua filha estava aí do seu lado e você não conseguiu anotar nada. E aí eu quero que você anote quais são os alimentos que não pode faltar no teu cardápio, né? Que são as fontes de carboidrato, proteína e gordura que eu citei, que são as mais calóricas, tá? Eu quero que você anote também aí o nome dos suplementos que eu citei, né? As proteínas aí de origem vegetal e também a maltodextrina. Tem que anotar, porque isso é importante para você. Alguém está pedindo para falar sobre leite de soja. Eu acho que tem tantos outros leites vegetais que a gente pode fazer melhor do que o leite de soja, que eu não vejo como uma melhor opção o leite de soja. Você até pode utilizar, mas não é a melhor opção. Eu tomo leite de soja mais em pó. É uma opção. E quando é em pó, você concentra mais a questão calórica. Uma coisa aqui que a gente faz em casa, que também é muito legal para você, é o seguinte, ó. A gente faz o leite de amendoim, então usa o amendoim para poder fazer o leite, e depois disso, a gente usa esse leite para fazer a canjica. E toda aquela massa do amendoim que sobrou, eu incorporo na canjica. Então, a canjica fica uma delícia, você pode colocar o coco, né? Que vai ajudar a aumentar ainda o valor calórico da sua canjica. Então, canjica é uma coisa muito legal, que vai ajudar bastante. Ó, teve gente que disse que se identificou com a live de hoje. Legal. Né? Teve umas 3 ou 4 pessoas aqui que também estão nesse processo, querendo ganhar peso. Eu me identifiquei com a de ontem. Tem muita dúvida minha ontem. Nós começamos ontem e continuamos hoje. Você vê que hoje eu trabalhei numa vertente diferente de ontem, né? O amendoim é torrado para poder fazer o leite, que alguém pergunta aqui também. Quem perguntou aqui foi a Nutri Paulina. Então, eu uso amendoim torrado. Nós temos mais um minuto, Edilene. Tem mais alguma dúvida? Não, leite de amendoim torrado, eu faço com ele cru. Não, a gente usa o amendoim geralmente torrado para poder fazer o leite. Você até pode fazer com cru, mas o torrado ele fica bem mais gostoso. Tem gente falando munguzá. E assim, ó, isso é uma opção muito legal, esses leites vegetais. E a água? Assim, me tirou a dúvida da água. Água você tem que fazer o seguinte, Edilene, ó. Você vai calcular aqui, ó, 35 vezes seu peso. Então, eu vou jogar 50 quilos aqui, tá? 50 quilos vezes 35. Hoje você precisaria beber pelo menos 1 litro 750 de água. O que você vai fazer? 1 litro 750, você vai pegar garrafinhas de 500 ml. E aí você já vai encher todas as garrafinhas que você precisa beber durante o dia. Todas. Então, você não vai pegar uma garrafinha só e aí você bebe, vai e enche. Porque daqui a pouco você vai esquecer quantos você já bebeu. Então, você vai encher todas as garrafinhas que você precisa. Nesse teu caso, 1 litro 750 você precisa, tá? Então, nesse caso aqui, 3 garrafinhas e meia, mais ou menos. 3,5.
Então você já enche todas as garrafinhas e aí você vai bebendo e já você vai tendo condições de mensurar quanto que você já bebeu e quanto ainda falta para você beber, entendeu? Então esse é um aspecto bem legal. Meia hora antes do almoço, meia hora antes da alimentação e 2 horas depois. Nem É assim. precisa esperar 2 horas. 1 hora depois você já pode começar a beber, contanto que você não beba muito de uma vez só. Mas enche as garrafinhas durante a manhã para você saber se você conseguir bater a meta.